Efeito cascata do reajuste judiciário é papagaiada, afirma presidente do STJ. Bom, vocês sabem que teve aumento no judiciário, mas vocês não sabem quem pressionou por esse aumento, quem vai se beneficiar, além dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e o que está por trás dessa história toda. Antes de você saber isso, eu peço para quê? Você fala, não, agora o Kim vai pedir para se inscrever no canal do MBL. Errou! Agora eu estou pedindo para você se inscrever no meu canal, que os editores vão colocar aí em algum lugar. Você vai apertar aí, e aí você vai apertar e você vai ser direcionado para o meu canal, que a ideia é que a partir do ano que vem, esse ano eu estou colocando umas entrevistas, uns debates lá, mas a partir do ano que vem vocês terem uma ideia de como é o dia a dia na Câmara. João Otávio de Noronha, né, ele disse que o efeito cascata do ajuste judiciário é uma papagaiada. O que é o efeito cascata? É basicamente quando reajusta o salário do judiciário, todas as outras categorias de funcionários públicos exigem que também tenham um aumento dos seus respectivos salários, pressionam as assembleias, porque de certa maneira eles tentam colocar, isso não é nenhuma previsão na legislação, é uma pura pressão de lobby, de sindicato, eles tentam vincular, né, o salário dos ministros do Supremo ao salário dos outros servidores, os servidores dos estados. Os principais lobistas para esse aumento de salário no judiciário não foram, por incrível que pareça, os juízes, não foram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Foram os próprios servidores dos estados, das assembleias, os deputados estaduais que pressionaram para que depois você tivesse esse chamado efeito cascata. E por que o ministro do STJ está falando que é papagaiada, que não tem nada a ver? Porque realmente na legislação não existe o efeito cascata. Quando você aumenta o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, você não é obrigado a aumentar o salário nos estados. Mas é um lobby muito poderoso que, uma vez que aumenta no Supremo, ganha muita força nos estados e existe sim, na prática, não de direito, mas de fato, esse efeito cascata que acaba aumentando o salário de todo mundo. Tem mais. O Toffoli se reuniu com o Paulo Guedes, teve um almoço com o Paulo Guedes e defendeu esse aumento de salário. Diz que realmente era um salário que estava defasado, que precisava fazer esse reajuste e não sei o que lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa esclarecer que não existe esse reajuste automático de acordo com a inflação ou de acordo com o crescimento do PIB para ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Supremo é uma das únicas categorias no país que tem, né, a vantagem de poder ter o seu salário aumentado numa canetada. A população brasileira, se quer ganhar mais dinheiro, precisa buscar outro emprego, precisa se desdobrar, precisa produzir mais, precisa vender mais, precisa tomar mais risco no mercado. Se o cara quer ganhar mais, ele produz mais, ele inventa uma coisa nova, ele se vira para ganhar mais, ele não tem as mesmas benesses de um ministro supremo, de um deputado federal, de um senador, que podem, numa canetada mágica, aumentar os próprios salários. Então, no momento de crise, em que está todo mundo perdendo dinheiro, em que o salário de todo mundo está diminuindo, além de ser absolutamente irracional, é imoral que os ministros do Supremo permitam e apoiem e defendam abertamente esse tipo de aumento que está saindo justamente dos mais pobres, que são quem proporcionalmente mais paga imposto. Então depois, muito ministro do Supremo vem posar de herói, falar que defende a justiça social, falar que defende a igualdade dos mais pobres, igualdade de direitos, não sei o que, de minorias, mas o que os ministros supremos estão fazendo agora com esse aumento de salário é basicamente tirar literalmente comida do prato de minorias, comida do prato de pessoas mais pobres, independentemente do qual seja o estado, a raça, a cor, religião, sexo, o que quer que seja, tá tirando de todos os mais pobres comida na mesa, porque nesse momento em que você tá tão difícil você conseguir um emprego, em que várias pessoas com anos e anos de experiência não conseguem trabalhar no próprio setor e são obrigados a ganhar bem menos e muitas vezes passar sufoco para sustentar a própria família, vai lá o Supremo e aumenta os próprios salários. Mas tem mais dessa história também, que tem outra relação, e aqui já na mesma página, né, curiosamente, ironicamente, você encontra a notícia, que o ministro Luiz Fux deve derrubar a liminar que garante auxílio moradia. Qual que história é essa de liminar que garante auxílio moradia? Na verdade, o tal auxílio moradia hoje não é garantido por legislação, não é que foi aprovado no Congresso Nacional. Por liminar, os próprios juízes, o próprio judiciário se concedeu esse auxílio moradia e todo mundo admite, né, até não é mais nem história de bastidor, agora os juízes já falam abertamente na maior cara de pau, que foi um aumento de salário porque o Congresso não estava querendo aprovar aumento de salário, então eles foram lá e por liminar, né, por uma decisão monocrática, ou seja, de um só ministro, foram lá e se deram auxílio moradia como aumento. Agora que o aumento foi dado, né, o que se diz é que teve um acordo entre o judiciário, o legislativo e o executivo para que tenha esse aumento de salário e que ao mesmo tempo você corte esse auxílio moradia e tire essa anomalia jurídica, tire essa bizarrice que existe hoje para que efetivamente seja salário.
Ou seja, basicamente os caras utilizaram a justiça para chantagear o governo, para chantagear o Congresso Nacional e falar, olha, se vocês não aprovarem aumento, a gente vai continuar criando penduricalhos, a gente vai continuar criando esse monte de benesses aqui na base da canetada, é a gente que julga todas as ações mesmo, a gente entra com a ação, a gente julga a ação, a gente aumenta o nosso próprio salário, o nosso próprio auxílio moradia. Então, é um negócio bizarro nesse nível e demonstra o quão podre ainda e quão tomado ainda está no nosso país pelas corporações, pelos sindicatos, por diversos servidores de todo o país que se organizam para ir bater na porta de ministro do Supremo Tribunal Federal para pedir o aumento para o judiciário para depois exigir esse mesmo aumento nos seus respectivos estados. Então, vocês fiquem espertos, às vezes as coisas são tão claras quanto elas parecem, né? Parece muito claro que, o ministro Supremo fizeram um lobby, foi lá, aprovaram um aumento e tá tudo certo, um acordão lá com o Temer. Nada disso. Lobby de servidores, lobby de sindicatos, e é justamente esse lobby que vai ser o maior entrave do governo Bolsonaro e que tem que ser o nosso foco de combate. São as corporações que acabaram com o nosso país e elas continuam com toda a força. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.